Olá, meu querido irmão, muito bem-vindo para a nossa reflexão desse 21º domingo do tempo comum. Primeira leitura, profecia de Isaías, uma profecia destinada ao palácio, do rei de Israel, e em que se diz que viria um novo Davi, um novo Messias, que teria nas suas mãos a chave desta casa, desta descendência, e seria então o Senhor sobre ela. Também, segunda leitura, um hino da carta aos Romanos, um breve hino de 3 versículos da carta aos Romanos, onde Paulo cita certamente um canto da comunidade primitiva, a profundidade da riqueza, da sabedoria e da ciência de Deus. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, a ele a glória para sempre. Amém. E o Evangelho extremamente conhecido, Mateus 16, de 13 a 20. O Senhor Jesus que conduz os discípulos a Cesareia de Filipe, diante deles pergunta-lhes que estão dizendo dele por aí. Há tantas respostas, mas depois se pergunta aos discípulos: e para vocês quem eu sou? Tu és o Messias, o Filho de Deus que devia vir a este mundo. Pedro, tu és pedra, sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-lo. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Meus irmãos, Cristo, com a sua graça em nossas vidas, opera uma verdadeira revolução, não fora de nós, não fora das pessoas, mas dentro do coração humano. Por isso, a carta aos Romanos dizia, a profundidade da riqueza, da sabedoria de Deus. Na verdade, tudo é por Ele, para Ele e nele. Quando Cristo toca uma alma, a vida desta pessoa muda-se para que Cristo seja o seu centro e a vida inteira daquele que foi alcançado por Cristo se comprometa com o Senhor e com o seu reino. Justamente por isso, meus irmãos, Cristo é esse que tem nas mãos as chaves, Como na primeira leitura se diz, eu vou tirar você, Zobna, do governo, do palácio do rei de Israel, e vou dar esta chave a um outro, que terá poder para abrir e ninguém fechar, ou seja, para dar uma palavra à humanidade definitiva. E aqui, esse novo Messias, que é nosso Senhor Jesus Cristo, não só dá uma palavra definitiva à humanidade, mas ele é a palavra definitiva. Por isso, ele que tem as chaves da cruz, ao abrir, ninguém pode fechar. E ao fechar, ninguém mais poderá abrir. Ou seja, ele é aquele que dá a palavra definitiva ao coração do homem pelo dom da fé e que muda tudo, tornando o homem com uma vida cheia de sentido. Por isso, o ingresso neste sentido da vida humana está na fé em Cristo. Cristo já operou uma transformação da humanidade, mas nós acessamos a esta vida em Cristo, que é feliz, pela nossa fé. Por isso o Senhor leva os discípulos, e aqui eu proponho um novo olhar, ou um olhar sobre certos aspectos do Evangelho que nós ouvimos nesse domingo. Jesus leva os discípulos até a região de Cesareia de Filipe. Cesareia de Filipe é uma cidade interessante, porque lá não havia sinagogas na época, a fé judaica não era muito vivida, por ser uma cidade com certas características, era muito comum se ter cultos idolátricos naquele lugar, especialmente o culto a Pan, naquele lugar, e, portanto, havia inclusive um lugar ali, uma certa escavação na rocha, que era tida como as portas do inferno, E é ali que Jesus pergunta: para vocês quem eu sou? Meus irmãos,
a fé não deve ser respondida por nós como esta obra que muda a nossa vida, talvez numa estrutura muito tranquila de vida, quando tudo for bem, até porque não sei se esse dia chegará para nós antes do paraíso, né? Mas a nossa adesão a Cristo deve ser vivida na turba, na confusão da nossa vida, né? Neste pandemônio de tantas coisas e de tantos problemas e de dificuldades em que tudo parece muito volúvel, mas a fé me diz alguém que tem nas mãos as chaves do reino dos céus e que se abrir, ninguém fecha, e que se fechar, ninguém abre. Para mim, quem é este Jesus? E é esta decisão da fé que me faz também participar deste poder das chaves. Então, por isso é aí que o Senhor nos pergunta, não numa vida tranquila, numa vida fácil, mas é no drama da nossa história, quem eu sou para você. E Ele continua a nos perguntar, Ele continua a lhe interrogar, quem eu sou para você. Simão Pedro responde, né? Tu és o Cristo, o Messias, o Filho do Deus vivo. E Jesus confia a Pedro um mistério muito interessante. Pedro, tu és pedra, sobre esta pedra construirei a minha igreja e o poder do inferno, né, nunca poderá vencer. Nunca aqui é uma espécie de hipérbole mesmo, para dizer, olha, fiquem tranquilos porque o inferno não poderá vencer. Nós estamos às portas do inferno, né, como eu dizia há pouco, e aqui se você disser que crê em mim, como Pedro disse, eu te darei essas mesmas chaves que são minhas, para entrares no reino e para viveres da graça que eu tenho para vos dar. Também conosco é assim, meus irmãos. Mas aqui eu chamo a atenção para uma coisa. Jesus não fala originariamente, né, de poder do inferno, mas de portas do inferno. A tradução do latim depois coloca poder do inferno porque portas do inferno parecia, fora desse contexto aqui que eu acabei de explicar, um pouco estranho, né? Mas o que Jesus quer dizer é o seguinte aqui, quando nós vivemos a fé, recebemos dele as chaves do reino dos céus e, portanto, aqui tem algo de brilhante. Nós, na igreja, né, porque eu te darei as chaves do reino dos céus e ali construirei, edificarei a minha igreja, essa igreja que o poder do inferno não poderá tocá-la, quando nós ingressamos na vida da fé, estando na igreja e vivendo esta fé, não somos nós que somos atacados pelo inferno. Por isso a palavra porta aqui é interessante, mas portas dos infernos significa que nós estamos às portas do inferno e pela vida cristã a forçamos para abrir as portas do inferno e deixá-las abertas, não para que as pessoas lá entrem, mas para que aqueles que estão na escravidão da morte, do pecado, do demônio, nos infernos, portanto, de lá sejam arrancados. A fé, meus irmãos, nos faz vencedores sobre a morte, sobre o poder do inferno, sobre o pecado, portanto, e sobre o próprio demônio. Em Cristo somos mais do que vencedores. Estas são as chaves do reino dos céus. Deus te abençoe.